primeira coisa que nós queremos falar, aqui nesse contexto dessa carta, que o apóstolo Paulo escreve e que muitas pessoas não falam, é que essa carta, ela não foi escrita para as pessoas não crentes. Ela não foi escrita para as pessoas não crentes. A princípio que nós usamos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo para transmitirmos as verdades que Cristo quer trazer ao ouvido dos ouvintes e através das mesmas nós evangelizarmos o mundo, colocando dentro dela Cristo Jesus, através da escrita das cartas pelo apóstolo Paulo, apesar que são cartas escritas por ele, porém não são deles, é dada pelo Espírito Santo, e por ser dada pelo Espírito Santo, até hoje essas cartas perduram e permanecem com o mesmo poder e autoridade, porque nelas está imbuída a presença do Espírito Santo. Então a primeira primícia dessa carta é dizer e passar a saber que essa carta, ela não foi escrita para as pessoas que não eram crentes, mas sim essa carta é direcionada aos crentes na cidade de Corinto. Louvado seja o nome do Senhor. Essa carta é escrita, direcionada para os crentes que estavam presidindo, residindo em Corinto. A igreja de Cristo em Corinto não foi para as pessoas não crentes, não foi para as pessoas que não conhecem Jesus, mas é para as pessoas que se tornaram crentes através das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E essas pessoas, tornando-se crentes, passaram a congregar em um determinado lugar de tamanha proporção. A igreja cresceu naquele lugar, que o apóstolo Paulo, na direção do Espírito Santo, direciona, encabeça uma escrita, e segundo a história diz que seriam 3 cartas, porém uma perdeu, a terceira carta se perde, então ficou só 2 cartas, e o apóstolo Paulo escreve essa carta para os irmãos crentes que tinham aceitado a Jesus Cristo através das viagens missionárias do apóstolo Paulo, tinha sido batizado nas águas e também tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então não é, louvado seja Deus, não venha os descrentes dizer que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para eles. Eles nem conhecem Jesus, eles nem têm o Espírito Santo da verdade. Como o apóstolo Paulo perderia tempo escrevendo uma carta para pessoas que não tinham comunhão para Cristo? Porém, a carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos em Corinto, ela também serve para evangelizar quem não é crente e trazê-los a Cristo Jesus, e trazê-los à pessoa bendita de Cristo. Aí quando essas pessoas aceitam a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, essas cartas passam a ser escritas para eles. Louvado seja Deus, porque eles aceitaram a Cristo. Agora eles recebem a autoridade para poder ler a carta, para poder entender a carta não por si próprio, mas pelo mesmo Espírito Santo que direcionou o apóstolo Paulo para escrever essas cartas, as 13 cartas do Novo Testamento, de cunho do próprio apóstolo Paulo, entre também o irmão Sóstenes, que foi um dos co-escritor dessa carta. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo, ele usou o
fosse glorificado. Nesse contexto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer: fiel é Deus, fiel é Deus. Ele diz que Deus é fiel. Você quer saber quem é Deus? Você quer conhecer a fidelidade de Deus? Então leia 1 Tessalonicenses, versículo 5, capítulo 5, versículo 24. Leia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Leia 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E você vai ler, louvado seja também ainda 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 18, que vai falar acerca da fidelidade do nosso Deus. E ele diz: pois Deus é fiel, fiel é Deus, Deus é fiel, fiel é Deus, Deus é fiel, fiel é Deus. O texto vai dizer que Deus, ele não muda, Deus é imutável. Ainda que nós venhamos nos tornar infiel, Deus permanece fiel. Deus, ele não muda, Deus, ele não volta atrás da sua palavra. O apóstolo Paulo aqui, ele começa a exaltar a Deus, dizendo: fiel é Deus. Se tem uma pessoa que é fiel, é Deus. Se você procurar fidelidade nos homens, você não vai encontrar. Mas se você olhar para o céu, você vai ver um ser que é fiel em tudo. Ele é fiel em todas as coisas. Ele não muda, ele permanece na sua fidelidade e na sua palavra, e nunca voltou atrás. O próprio Jesus vai dizer: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz que nem um tio, nem um jota se omitirá dessa lei, mostrando a fidelidade de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui começa dizendo: fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Na terra não tem um ser sequer que possa dizer: eu sou fiel. Ninguém pode dizer: eu sou fiel. Romano vai dizer no capítulo 3, versículo 23: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então está provando que homem algum é fiel diante da presença de Deus. Somos infiéis, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Se você quer buscar fidelidade em alguém, busque fidelidade no Criador, porque ele não volta atrás. A Bíblia vai dizer em Números, se não me falha a memória, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria, não aconteceria, faria ou não cumpriria. Deus é fiel em toda a sua palavra, e ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então todos os homens, tanto antes de Jesus como depois de Jesus, são infiéis. O único que é fiel é Deus. O único que é fiel é Cristo. Cristo, louvado seja Deus em toda a sua casa. O único que foi fiel a Deus sem pecado, diz o texto, porque ele não pecou. Diz a palavra, então fiel é Deus. Fiel é o Todo-Poderoso. Fiel é o Criador dos céus e da terra. Procura o Deus fiel. Procura o Deus fiel. É Paulo dizendo aos crentes em Corinto, aleluia, apesar que a Vulgata Latina tirou o nome de crente, para não dizer que existe crente, mas vai pagar caro, por estar enganando a humanidade, dizendo que não existe crente. Deus salvou os crentes pela loucura da sua palavra. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos crentes em Corinto, dizendo: ó crente em Corinto, fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus, o autor e consumador da nossa fé.
porque nós somos fiel, porque nós somos fiel. Jesus é o Deus, diz a Bíblia, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus fiel. Fiel é Deus, diz o apóstolo Paulo. Aleluia. O texto vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9: fiel é Deus, pelo qual foste chamado, pelo qual foste chamado. Perceba que o apóstolo Paulo está dizendo: fiel é Deus, e por Deus e através de Deus é que nós fomos chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel é Deus, fiel é Deus, fiel é Deus, diz o texto, pelo qual foste chamado, pelo qual foste chamado, pelo qual foste chamado. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado. É Deus que nos chamou, é Deus que nos chamou. Deus não vendo por quem mais pudesse chamar a humanidade para si, chamou por Ele mesmo, pela sua fidelidade, chamou por Ele mesmo, pela sua fidelidade. Deus não nos chama através de Maria, Deus não nos chama através de Paulo, Deus não nos chama através de Antônio, Deus não nos chama através de Tiago, Deus não nos chama através de Pedro, Deus não nos chama através do apóstolo Barnabé, Deus não nos chama através de Marcos, Deus não nos chama através de Aparecida, Deus não nos chama através de Cosme e Damião, Deus não nos chama através de entidade alguma, Deus nos chama através da sua própria pessoa. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, com glória, vou repetir em várias traduções da Bíblia, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, vai dizer: por Deus fomos chamados, por Deus fomos chamados, diz o texto. Fiel é Deus, o qual nos chamou, fiel é Deus, o qual nos chamou. Nova versão transformadora diz ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o seguinte: Deus é fiel, Ele é Ele, Deus é fiel e Ele os convidou, Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho. Nova versão transformadora, nova versão transformadora, aleluia. Diz a outra edição: Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, aleluia. Nova tradução, linguagem de hoje, diz o seguinte: Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nova tradução da linguagem de hoje: fiel é Deus, pois quais foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Almeida do século 21, Almeida do século 21, para que Deus nos chamou, Deus nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que chama, irmão Joãozinho, Ele que nos chama para termos comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele nos chamou, Ele próprio é quem nos chama. Não é Maria, não é Paulo, não é Antônio, não é
Pedro, não é Tiago, não, é o próprio Deus pela sua fidelidade que aponta para nós e começa a nos chamar para que pastor Jefferson, Deus nos chama para a comunhão, Deus seu filho. Deus nos chama para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Deus que nos chama. É Deus que nos chama. Deus nos chama. Por Deus fomos chamados. Por Deus fomos chamados. Deus está lhe chamando. Deus está lhe chamando. Eu não sei aonde está indo a altura da caixa desse som, mas quanto mais você se nega a vir para Cristo, mais você se aproxima de ser tragado pelo inferno. Por mais que você endureça o seu coração, mais você se aproxima para ser lançado no inferno. E não venha para cá, padre, papa, dizer que não existe o inferno, porque se o inferno não existe, Deus é mentiroso, Jesus é mentiroso, a Bíblia é mentirosa, o Espírito Santo também, segundo disserem que não tem inferno, estão dizendo que o Espírito Santo é mentiroso, mas Deus não mente, é impossível que Deus minta. Então o inferno existe, e todos aqueles que não aceitam o chamado para vir para Cristo, Deus está lhe chamando para você vir para Cristo, para você escapar do inferno enquanto é tempo. Pare de acreditar em purgatório, porque purgatório não existe. Purgatório não existe. Não existe purgatório. Eu, quando era pequeno, a única forma que eu conhecia de purgatório era quando a pessoa tomava remédio para purgar, para colocar para fora todo o mal que estava no estômago. Então procurava um lugar para defecar. Na Bíblia não tem lugar chamado purgatório. Na Bíblia tem lugar chamado o céu ou o inferno. A pessoa precisa abrir o coração. A pessoa precisa abrir o coração para perceber que a Bíblia não mente. Deus não mente. Quem diz, irmão Joãozinho, que existe purgatório, está dizendo que Deus é mentiroso. Está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso. Está dizendo que Jesus é mentiroso. E está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Mas Deus não mente. Deus é fiel. Deus é fiel. Se você quer escapar do inferno, aceite o chamado, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados, para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor. Isso aqui é Paulo falando para os crentes, falando para os salvos em Corinto. Fiel é Deus, o Deus é fiel, pelo qual vocês, ó Corinto, foi chamado, pelo qual vocês, ó Corinto, foi chamado. Fiel é Deus, por Ele próprio vocês foram chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É Paulo dizendo que os coríntios foi chamada a comunhão por Jesus Cristo nosso Senhor, pelo próprio Deus que é fiel. Você nunca vai ter a comunhão de Cristo Jesus nosso Senhor se você não for chamado por Deus. E aqueles que não são chamados por Deus permanecem no pecado, achando que estão certos e se levantando contra o Evangelho
mas eu permaneço pregando a verdade, ou aceita Jesus, ou vai descer para o inferno e vai ver que o inferno é uma realidade. Não adianta tentar dizer que o pastor está mandando todo mundo para o inferno. Eu não mando ninguém para o inferno. É a pessoa que faz a escolha de ir para o céu ou ir para o inferno. É você que decide atender o chamado de Deus ou permanecer na idolatria, adorando Maria, adorando Antônio, Paulo, Pedro, Tiago, todo tipo de santo, achando que você vai entrar no céu. É você que escolhe, mas atenda ao chamado do amor chamado Deus. Venha para Jesus enquanto é tempo e receba o perdão dos seus pecados para você morar no céu. Que Deus continue nos abençoando. Vamos colocar de pé.